aí essa aula de história, percorrendo tantos períodos importantes da história do cristianismo, da história moderna, né, da história depois de Cristo. E nós vamos agora entrar no segundo bloco da nossa aula, segundo e último bloco da nossa aula e do nosso curso, para falar um pouco a respeito do louvor e da adoração na igreja do século XXI, na igreja contemporânea, né? Nós chegamos ali até os anos 90, início dos anos 2000, observamos aí essa grande frutificação do louvor e da adoração dentro do contexto da igreja, e nós vamos falar um pouquinho agora de como está a cena do louvor e da adoração, né? O cenário do louvor e da adoração nas igrejas hoje, na igreja hoje, nas igrejas locais, na vida cristã, no meio cristão como um todo. Então, finalizamos aí essa aula de história e vamos agora falar um pouquinho mais a respeito do momento atual, né? Não temos distanciamento histórico suficiente para fazer uma análise histórica, mas podemos falar um pouco a respeito daquilo que nós estamos vivendo e experimentando nos dias de hoje. Para que seja possível a gente falar a respeito do louvor e da adoração na igreja contemporânea, foi necessário fazer essa viagem ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo das escrituras, para que a gente pudesse ter uma percepção mais clara, um entendimento mais aprofundado do caminho que nós percorremos até chegar onde estamos nos dias de hoje. E é por isso que a gente estuda história, para justamente aprender com os homens, mulheres e eventos do passado, né, a como viver a nossa vida de uma maneira melhor nos dias de hoje. E dentro do estudo aqui do louvor e da adoração, a gente aprende com os acertos, aprende com os erros também, né, o que a gente deve evitar, o que a gente deve não fazer, para que a gente possa realmente manter a nossa adoração o mais pura, o mais santa, o mais semelhante à adoração ensinada por Jesus, né, a adoração genuína, verdadeira, sincera, em espírito e em verdade, que o próprio Jesus nos ensinou. Então eu gostaria de iniciar esse último tópico de estudo nosso aqui nessa disciplina, lendo um cântico, lendo a letra de um cântico chamado Guarda-me, composto por Daniel Souza, um importante músico, compositor cristão brasileiro, e que fala um pouco a respeito justamente dos perigos que podem prejudicar, né, dos riscos que a nossa adoração pode estar sujeita caso a gente se desvie desse caminho, desse padrão aí estabelecido por Deus, né, e através dos homens de Deus ao longo da Bíblia, da história, pelo próprio Jesus também. Então, diz assim o cântico de Daniel Souza: guarda-me da glória deste mundo, do louvor dos homens, da minha vontade, Senhor. Guarda-me da prata e do ouro, de desejar tesouros, de não confiar ou me esquecer de ti. Guarda-me da busca por prazer, conforto e saber, de tudo o que me faz sentir um Deus. Guarda-me da insensibilidade, do orgulho, da vaidade e de acreditar na voz de Satanás. Guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor. Guarda o meu coração, guarda-me, Senhor. Guarda os meus pés, guarda-me, Senhor. Guarda minha alma, guarda-me, Senhor. Guarda-me da desobediência, da independência, da incredulidade, Senhor. Guarda-me da idolatria, da hipocrisia, de amar a mim mesmo, Senhor. Guarda-me de andar sozinho em meu próprio caminho, de pensar que estou de pé, Senhor. Guarda-me dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, de viver pela alma, Senhor. Essa música está presente no álbum Frutos do Espírito 7, Deus está no trono, e ela, cheia de paralelismos, para quem lembra aí desse conceito que nós estudamos na aula de Salmos, mas é basicamente uma oração que todo adorador do século XXI deveria fazer a todo tempo. Senhor, me guarda de errar contra ti, né, de pecar contra ti, quando eu acho que eu estou te adorando, né? Eu estou aqui entoando louvores, compondo cânticos, conduzindo ministérios de louvor, influenciando muitas outras pessoas. Eu não posso deixar com que o engano né, do espírito moderno, desse espírito pós-moderno, né, distorça aí a forma como eu abordo esse departamento tão importante da minha vida, que é a adoração, né, e as manifestações de louvor que eu ofereço a Deus. Então,
no século XXI a gente observa, não só no Brasil, mas pelo mundo, que infelizmente muitos ministérios de louvor, né, muitos músicos auto-intitulados cristãos têm imitado modelos mundanos, né, almejando muitas vezes ser conhecidos, famosos como artistas seculares, são orgulhosos, soberbos, exigentes, egoístas, né, buscam aí, assim como artistas mundanos, seculares, né, visibilidade, plataformas, né, onde eles possam ser ali glorificados e tomam assim o lugar que é do Senhor, né? Muitos carecem de conhecimento bíblico, né, muitas vezes compondo e cantando canções aí recheadas de heresias, baseadas em supostas experiências espirituais, mas que colocam a fé cristã num patamar de subjetividade e muitas vezes libertinagem. Né? Então, em meio a esse ambiente de mídia, negócios, influências, tendências que nos bombardeiam diariamente hoje, principalmente por conta aí do desenvolvimento da internet, a gente tem realmente diante de nós, né, esse grande desafio, né, de fazer música cristã, de propagar a música cristã com temor e reverência, né, quer dentro ou quer fora das igrejas, né, quer com ou sem instrumentos, entendendo que quer comamos, quer bebamos, quer toquemos, quer cantemos, quer ministremos, quer componhamos, né? Tudo devemos fazer para a glória de Deus, de acordo ali com o que diz a palavra em 1 Coríntios 10, 31. Também gostaria de mencionar Salmos 2, capítulo 2, versículo 11, que diz: adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Né? Então nós precisamos ter temor a Deus, precisamos adorar o Senhor, né, com temor, com tremor, para que a gente não caia nos enganos do presente século. Salmo 101, versículo 1 também diz: cantarei a lealdade e a justiça, né? Serei fiel, me manterei leal ao Senhor, né? A verdade da palavra. A ti, Senhor, somente cantarei louvores. Então nós vamos falar um pouco agora a respeito de como que a gente faz isso, né? A gente aprendeu historicamente aí tudo que aconteceu, tudo que já foi desenvolvido, produzido, ensinado a respeito do louvor e da adoração ao longo da história, mas agora nós vamos olhar especificamente dentro do contexto da igreja contemporânea, né, para o que é necessário, né, quais são os requisitos para a construção de uma adoração verdadeiramente bíblica, espiritual, genuína, sincera, né, em espírito e em verdade, ali dentro do contexto da igreja, para que a gente não caia nesses enganos, né, nesses perigos aí de distorcer a palavra de Deus, de distorcer a adoração e a maneira como a gente se achega a Deus, né, que nós não nos enganemos a nós mesmos, não enganemos também o povo de Deus e muito menos ao Senhor, a quem não se pode enganar. Então vamos juntos olhar aí para alguns desses requisitos e fechar assim o nosso entendimento de que como igreja nós devemos abordar a adoração, abordar o louvor e nos dirigir ao Senhor. Bem, para que a gente possa comentar um pouco a respeito desses requisitos para a construção de uma adoração bíblica na igreja, a gente não podia deixar de mencionar a passagem que já estudamos bastante a fundo aqui, ali de João 4, 23, em que Jesus ensina a mulher samaritana, e por consequência a cada um de nós, a respeito da adoração genuína que verdadeiramente nos conecta ao Senhor. Então diz assim, ali a passagem de João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, a partir dessa passagem e de tudo que nós já estudamos até aqui, a gente entende que Deus está em busca de um povo que o adore em espírito e em verdade, né, com sincera paixão e intensidade. Um dos sinais mais básicos da saúde espiritual de uma igreja é justamente a adoração ser continuamente genuína e espiritual. O mundo precisa de cristãos e de igrejas que proclamam a grandeza e a bondade de Deus, celebram a sua graça e declaram as suas obras com fé e alegria. Uma igreja de adoradores é muito mais do que uma igreja com boa música, né, com boas pregações. Trata-se de uma igreja que reconhece quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele irá fazer e por isso
o louva e o adora, né? É uma igreja que entende a importância e crê no significado e na profundidade de cada uma das palavras que canta e o faz com intenção e propósito. A Darlene Zek, em seu livro Adoração Extravagante, descreve bem a importância e o impacto que a adoração do corpo de Cristo podem produzir quando são oferecidas ali com sinceridade e devoção. Ela diz o seguinte: quando os crentes em Jesus se reúnem e, unidos pela fé, oferecem louvores a Deus, os céus se abrem. É maravilhoso poder sentir a presença gloriosa do Senhor juntamente com o corpo de Cristo, e isso deve ser buscado pela igreja com persistência e fervor, né? A Darlene, que participou ali do desenvolvimento do Ministério Hillsong ali na Austrália, né? E foi uma importante também expoente aí do desenvolvimento desse louvor do século XXI, né? Do neopentecostalismo e do desenvolvimento também, né, dessa nova forma de adorar o Senhor que a gente experimenta até os dias de hoje através da música, né? Fala justamente a respeito da importância, né, da unidade do corpo de Cristo, né, louvando a Deus, né, experimentando ali o reino dos céus, né, e quão maravilhoso é poder sentir a presença de Deus dentro do contexto do corpo de Cristo, né, e é algo que realmente é importante que a igreja entenda e busque, né, com intensidade, com fervor e persistência. Então, dito isso, nós vamos falar a respeito de 10 aspectos, né, 10 requisitos para que a adoração que a gente eleva ao Senhor dentro do nosso contexto das igrejas locais, né, da igreja do Senhor, seja uma adoração bíblica, sincera, genuína, impactante, né, que faz a diferença não só no contexto daqueles que estão envolvidos ali, mas que afeta o mundo lá fora, assim como era ali no início da igreja no primeiro século, né, não só fazia bem aquela adoração ao povo que estava ali adorando, mas atraía pessoas para que conhecessem também ao Senhor Jesus, né, experimentassem ali, né, a salvação, o processo de santificação, né, e estendessem realmente o reino de Deus sobre a terra. Então nós vamos comentar um pouquinho a respeito de desses 10 aspectos importantes que a igreja deve entender, né, se apropriar em buscar desenvolver também rumo a uma adoração que verdadeiramente agrada ao Senhor, que sobe como um aroma suave e que transforma, né, as vidas daqueles que estão dentro e também daqueles que estão fora da igreja, da congregação. Então, primeiramente, a gente poderia dizer que uma igreja de adoradores atenta para o chamado à adoração, né? Nós fomos chamados a adorar todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Diz ali o Salmo 150, mas como congregação nós também somos chamados, né, a adorar. E existe um poder, uma importância diferenciada quando nós estamos reunidos, entoando, cantando louvores a Deus, adorando ao Senhor. É claro que é importante que eu tenha uma vida devocional com o Senhor, né? A adoração é um estilo de vida que é algo pessoal, né? Mas quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, né, isso realmente produz um impacto num nível completamente diferente. Então eu gostaria de ler algumas passagens, né, que reforçam e endossam essa importância, né, desse entendimento da igreja que atente para esse chamado à adoração. Apocalipse 4:11, por exemplo, diz: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas, né? Então toda criatura, né, todo ser que foi criado, né, é digno, é convocado, né, a declarar que o Senhor é digno de receber glória, honra e poder, né, a adorar ao Senhor. Salmo 22 fala um pouco a respeito da importância da adoração congregacional. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação, né? Não só no meu momento ali secreto com Deus, mas junto com os meus irmãos. Salmo 111, versículo 1 também diz: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Salmo 149, versículos 1 e 2: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei, né? E finalmente ali Isaías 42:10: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós os que navegais pelo mar,
e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Né? Então a gente vê a partir dessas passagens essa convocação de Deus para que haja uma adoração não somente individual, mas também, né, do corpo de Cristo, né, das congregações do Senhor, juntas ali, entoando louvores a Deus, né, e a importância desse chamamento, é importante que a igreja compreenda isso e pratique isso no seu dia a dia. Em segundo lugar, nós temos ali que uma igreja de adoradores adora com convicção e entendimento, né? Eu sei porque eu estou adorando e eu faço isso, né, com todo o meu ser. Algumas passagens importantes para sustentar esse ponto, Salmo 104, versículo 33, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência, né? Então eu não estou titubeando ali, um pé aqui, outro lá, né? Não, eu estou firmado na convicção de que eu louvarei ao Senhor, né, todos os dias da minha vida. Por outro lado, nós temos ali a passagem de Romanos 12, 1, que fala a respeito do culto racional, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então eu faço com toda a minha força, com todo o meu ser, como Davi ali quando recuperou a Arca da Aliança, né? A levou até Jerusalém, mas eu faço isso com entendimento, né? Usando também a minha razão. E é por isso que nós estamos aqui, né, estudando, nos debruçando sobre essa temática aí ao longo da palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 15, que nós já lemos também na aula de hoje, fala a respeito desse equilíbrio. Que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Né? E finalmente ali Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, algumas vezes, muitos de nós têm esse entendimento, né, de que espírito e razão não andam juntos, né, e essa passagem de Colossenses deixa claro que é justamente o oposto, né, a palavra de Jesus, a palavra de Deus habita em vós abundantemente para que nós possamos, então, entoar cânticos espirituais. Cânticos espirituais não são cânticos carnais, mentais, emocionais, mas são fruto da palavra de Deus verdadeiramente plantada em nós, né? Então, quando a igreja adora dessa forma, né, com convicção, com fé, com intensidade, mas também com entendimento, né, outras convicções e doutrinas importantes da fé cristã também se estabelecem na vida da igreja, né? Existe uma transformação no estilo de vida do povo rumo à santidade, à unidade, como era ali no primeiro século. Né? O povo é levado a amar e respeitar não somente o Senhor, mas também a noiva de Cristo, né? A igreja. Então, uma igreja que adora dessa forma com convicção e entendimento é uma igreja que ama a própria igreja, que cuida, que preserva, né, os irmãos, a igreja. E, finalmente, é uma igreja onde o povo é motivado a alcançar vidas também do lado de fora. Então, não é uma igreja centrada em si mesma, mas é uma igreja olhando ali para o mundo, né, e entendendo o seu papel na sociedade, né, de brilhar a luz de Deus, de declarar a grandeza do Senhor e fazendo isso, né, atrair novas vidas para que sejam salvas, curadas, restauradas, justamente também como acontecia ali no primeiro século. A gente vai observar que muitos desses pontos aqui estavam claramente presentes ali na igreja do período apostólico. Bem, em seguida, vamos falar a respeito de uma igreja de adoradores sendo uma igreja bíblica, né? Nós acabamos de ler a passagem de Colossenses 3,16 que fala: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, né? Enfim, Salmo 50, versículo 23 fala o seguinte: aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Né? Então, uma igreja bíblica é uma igreja que ordena bem o seu caminho, que conhece a palavra de Deus, e essa é uma igreja, né, que vai glorificar o Senhor da maneira como convém, né, e vai ver a salvação do Senhor, né, onde há uma adoração baseada, pautada na Bíblia, a liderança
né, anseia por essa adoração vibrante, intensa, contagiante. Existe concordância entre a liderança e o corpo de Cristo, né, quanto à visão e a direção para a adoração na igreja. Então, não existe conflito entre os ministros de louvor, os pastores, né, mas existe ali unidade, concordância. Há por parte da liderança e também do corpo de Cristo, né, o desejo e o compromisso de manter a adoração sempre fresca, sempre nova, né, cuidando para não cair na rotina, né, cuidando para que o momento do louvor e da adoração não seja somente ali um protocolo a ser cumprido, mas que pelo contrário, haja sempre novidade de vida, né, haja sempre ali o agir fresco do Espírito Santo, né, e é uma igreja que recebe constante ensino e instrução sobre a importância e os princípios da adoração congregacional, que é justamente o que nós temos feito aqui ao longo de todas essas aulas, né? Então, consideramos aí que fazemos parte de uma igreja bíblica, né, pautada na palavra de Deus e que entende a importância do ensino da palavra, né, do entendimento do ensino da palavra para a adoração. Um quarto aspecto importante de uma igreja de adoradores é que essa igreja adore ao Senhor de todo o coração. Nós aprendemos ali com o exemplo do rei Davi, né, que verdadeiramente adorou ao Senhor com toda a intensidade do seu ser, com todas as suas forças, de todo o coração, seja ali no momento de trazer a Arca da Aliança de volta para o meio do povo de Deus em Jerusalém, seja durante o estabelecimento do tabernáculo de Davi. A gente aprendemos ali com Davi que devemos adorar o Senhor de todo o nosso coração, né, com integridade de intenção e de força e de fé. A Darlene Zek, que a gente já comentou a respeito um pouquinho anteriormente, ela fala o seguinte: alcançamos a essência da adoração quando nossos corações e tudo o que há neles estabelece uma conexão direta com o Espírito de Deus. Na verdade, independentemente da excelência musical dos momentos de louvor e adoração de uma igreja, a menos que os corações estejam verdadeiramente focados e envolvidos na adoração, é apenas música, né? Uma outra citação diz que louvor não é música, mas música pode ser louvor, né? Ali do Paul Baloche, autor de Abra os Olhos do Meu Coração, né? Um cântico muito importante aí também da igreja contemporânea. Louvor não é necessariamente música, nós já falamos sobre isso lá na nossa primeira aula, mas música pode ser louvor, mas para que seja louvor, aqueles que a entoam, que a cantam, que a tocam, precisam fazê-lo ali de todo o coração, né? Verdadeiramente focados e envolvidos na adoração. Então, verdadeiros adoradores expressam a sua gratidão, né? A sua alegria com interesse de coração, ou seja, né? Com toda a sua energia, entusiasmo, força, né? Há uma entrega total, exclusiva, né? Onde todo o foco é tirado do eu, dos meus problemas, preocupações do dia a dia e direcionado a Deus, né? Com o único objetivo de engrandecer e louvar aquele que é digno de toda a adoração. Marcos 12:30 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, né? Então não é apenas uma entrega vocal, mas é uma entrega mental, emocional, espiritual, física, né? Todas as esferas do nosso ser ali focadas em adorar o Senhor. Salmos 9, versículos 1 e 2 diz: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, né? Então a gente vê aí uma alegria, vê uma intensidade realmente no ato de cantar louvores ao Senhor. Salmo 86, versículos 11 e 12 diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor. Meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre, né? Então eu aprendi o caminho, né? Eu ando na verdade, né? Deus coloca em mim um coração, né, fiel, leal, né, para que eu tenha temor ao Senhor, né? E aí de todo o coração eu o louvarei. Então não é algo também que vem da minha força, mas vem desse processo, desse trabalhar de Deus nas nossas vidas. E ali finalmente Salmo 103, versículo 1, que contém um paralelismo para aqueles que lembram ali desse conceito aprendido na aula sobre Salmos. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor
todo o meu ser, né? Então, a gente deve se atentar para alguns impedimentos, né, que nos privam de adorar de todo o coração, como igreja, né? Então, comentar aí 5 impedimentos, 5 perigos, né, de atitudes, de formas como a gente se coloca, às vezes, em relação à adoração congregacional e que podem aí limitar a nossa adoração, né? Podem impedir que a nossa adoração realmente seja uma adoração bíblica. Primeiramente, ter uma atitude negativa em relação ao louvor e à adoração congregacional, né? Isso pode acontecer do ponto de vista individual ou do próprio contexto da igreja, né? Então, minimizar a importância da adoração congregacional ou não fazê-lo, né, com todos os recursos que nós temos disponíveis, com o canto, com os instrumentos, com danças, com palmas, né, com toda essa intensidade que é justamente bíblica, como nós comentamos anteriormente. Então, quando eu tenho uma atitude negativa em relação ao momento ali do louvor e da adoração congregacional, isso impede com que a gente o faça de todo o coração. Em segundo lugar, ter um conhecimento bíblico limitado sobre o louvor e adoração congregacional, né? É por isso que nós estamos aqui, né, estudando, buscando aí nos aprofundar e ter um entendimento bastante complexo a respeito do louvor e da adoração bíblicos, né, verdadeiramente bíblicos. Se eu não entendo completamente a importância da adoração congregacional, né, eu vou deixar de me envolver nesse momento da igreja, né, do culto que a gente oferece ao Senhor, com todo o meu coração, como o Senhor deseja. Em terceiro lugar, nós temos aí também os ensinos ou tradições distorcidos que afetam também o louvor e a adoração congregacionais. Então eu posso ter um conhecimento limitado que muitas vezes vai andar aí junto com um conhecimento ou ensinos e tradições distorcidos em relação ao louvor e adoração, né? Então, se eu não entendo exatamente o que eu estou fazendo, eu posso ser enganado aí por ensinamentos distorcidos, né? Heresias também. E o impedimento quarto seria, né, a gente vai meio que num fio da meada que vai nos afastando ali, né, num processo que vai nos afastando da verdadeira adoração genuína que Deus deseja, que seria a gente estar ali imerso em uma cultura que cultiva hábitos de vida mundanos, né? É claro que todos estamos aqui nesse mundo, né? Deus Jesus não veio para nos tirar do mundo, mas para nos livrar do mal, né? E nós estamos no mundo, mas nós não podemos ser do mundo, né? Embora ao nosso redor, né, existam aí hábitos, né, hábitos de vida tremendamente contrários ao que o Senhor deseja, né, contrários à palavra de Deus, mundanos, a gente não pode permitir que isso, né, contamine a adoração congregacional, né? Não podemos permitir nem que isso contamine as nossas vidas, para que também a gente não prejudique a adoração congregacional. Então, a forma como essa adoração é conduzida, né, as coisas que são cantadas, a forma como isso é feito, né, desde a forma como a gente se veste, como a gente se porta, como a gente comunica com a congregação. Então, tudo isso é muito importante e a gente deve cuidar para que esteja ali de acordo com a palavra de Deus. E, finalmente, um quinto impedimento seria justamente a nossa condição espiritual pessoal, né? Que pode ser uma consequência de um conhecimento bíblico limitado, de ensinos ou tradições distorcidos, né? De hábitos de vida mundanos, de uma atitude negativa em relação ao louvor e adoração congregacional, ou simplesmente tem a ver ali, né, com o nosso pecado, né, com o nosso a forma como a gente se apresenta diante de Deus, né? O Senhor nos recebe da maneira como nós estamos, mas a gente não pode, né, não se deixar transformar ali pela presença de Deus, que em muitos momentos, né, nos cura e nos transforma justamente durante o momento da adoração congregacional, né? Então, todos esses elementos, né, fazem mal e prejudicam ali a adoração congregacional, né, prejudicam com que a gente adore, nos privam com que a gente adore de todo o coração, tanto como indivíduos quanto como igreja, e são coisas que a gente deve se atentar, né, prestar atenção, para que a gente evite que nos contaminem e nos prejudiquem. Em quinto lugar, nós temos que uma igreja de adoradores é uma igreja grata e alegre. Temos algumas passagens que sustentam esse aspecto, já falamos de algumas aqui anteriormente, mas, por exemplo, temos ali Salmo 100, dos versículos 1, 2 e 4. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres.
Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam, né, o seu nome, né? E Abacuque 3, 17, 18 diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então a gente vê ali nos Salmos, primeiramente, um espírito bastante alegre, né, prestando culto ao Senhor, entrando na sua presença com cânticos alegres. E em seguida a gente vê aqui uma passagem que diz que mesmo que as coisas não vão bem, né, mesmo que falte ali motivos para adorar, eu mesmo assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A gente tem ali em Atos 6, né, a Bíblia nos relata a passagem em que Paulo e Silas, após sofrerem muitos açoites, né, serem lançados na prisão, né, louvaram a Deus, né, ergueram as suas vozes ali, cantaram louvores a Deus. Né, e embora então eles estivessem ali sentindo dores, né, presos, eles decidiram demonstrar gratidão ao Senhor através de cânticos. Então, assim, não importa a circunstância, né, não importa o motivo do sofrimento, nós todos passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades nas nossas vidas, mas sempre há, né, um motivo para louvar a Deus. E quando a gente faz isso em meio justamente à dor e ao sofrimento, a presença de Deus se manifesta ainda de forma mais poderosa, né? Trazendo cura, libertação, milagres. No caso de Paulo e Silas, um grande terremoto abalou ali, né, aquele lugar onde eles estavam encarcerados, soltando todas as cadeias, libertando todos os que estavam presos, cativos, né? Então, aleluia, que seja assim também nas nossas vidas, que nos momentos de maior dificuldade e dor, a gente exulte e alegremente louve ao Senhor. O compositor Matt Redman, autor da Essência da Adoração, né, e da Geração que Dança e tantos outros cânticos, disse o seguinte: o coração de Deus se alegra quando nós, mesmo sobrecarregados por muitas lutas e aflições, escolhemos adorá-lo. Há momentos de dor e dificuldade em que adorar não parece natural, mas é justamente aí que a nossa escolha por louvar a Deus constitui um verdadeiro sacrifício de louvor. Né? Então, Efésios 5, 19 e 20 também nos ensina: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com base nesses textos, a gente pode perceber que Deus deseja que o seu povo apresente um espírito cheio de gratidão e alegria, cheio de expectativa e fé, cheio de fidelidade e cheio de liberdade, não importa a circunstância que a gente esteja passando individualmente ou como igreja, né? O Senhor deseja aí que nós o adoremos de forma alegre e com gratidão. E mesmo que Deus não tivesse feito nada por nós, né, no contexto aí das nossas vidas e da igreja, né, pelo simples fato, né, de Ele ter nos criado, né, nos dado ali o fôlego de vida e a salvação através de Jesus, isso já seria, né, isso já é motivo mais do que suficiente para que nós entoemos cânticos alegres, né, o louvemos e o adoremos de todo o nosso coração. Então, fica o encorajamento também para cada um de vocês, né, que às vezes estão passando por um momento difícil, não deixe, né, um momento difícil, não deixe de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Isso traz cura, né? Isso quebra cadeias, isso transforma, né, as nossas vidas, transforma muitas vezes a situação que nós estamos vivendo, né? Não que a gente vá fazer isso vislumbrando aí o agir do Senhor, mas simplesmente porque deve ser a resposta natural nossa ao Senhor e a forma como Ele nos alcançou. Então, uma igreja de adoradores é uma igreja grata e alegre. Nós já falamos a respeito da importância do temor, do tremor, do respeito a Deus, quando nós o abordamos, quando nós nos achegamos a Ele através da adoração. Então, nós temos aqui o sexto aspecto, né, o sexto requisito para uma adoração bíblica dentro do contexto da igreja. Uma igreja de adoradores é uma igreja reverente, né? Reverência significa tratamento de honra, respeito e veneração a alguém digno de tal. Né? Salmo 2, versículo 11 diz: adorem ao Senhor com temor
exultem com tremor, né? Já lemos esse texto hoje, então a gente deve ter temor, tremor, né? Respeito, veneração a Deus quando nós o adoramos. Salmos 89, também do 6 a 8, diz: Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Então, né, essa constatação, né, da grandeza de Deus, né, da majestade do Senhor, nos leva a ter reverência. Salmos 95, versículos 6 e 7. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Né? Então as ovelhas, assim como as ovelhas, né, atendem ao chamado e obedecem ao seu pastor, né, nós também devemos aí nos prostrar, né, e ajoelhar diante do Senhor. A gente falou a respeito, né, desses atos físicos de temor e reverência a Deus lá na nossa primeira aula, né? Isso é adoração também ao Senhor, né? Demonstra a nossa reverência, né? Eu sou pequeno, Deus é grande, eu sou limitado, Deus é infinito, né? Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Então, uma igreja respeitosa, reverente, temente a Deus é uma igreja que adora da maneira como o Senhor deseja. Nós falamos ali a respeito da generosidade da igreja de Atos. Uma igreja de adoradores é uma igreja que se doa, que é generosa, que é ativa junto à sua comunidade. Hebreus 13, versículos 15 e 16 diz: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, né? Então, numa passagem que fala a respeito, né, de lábios que confessam o seu nome, de sacrifício de louvor, a gente tem junto ali o ensinamento a respeito de doar e repartir o que se tem, né? E isso é um sacrifício de louvor que agrada a Deus. Salmos 82, versículos 3 e 4 diz também: Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios, né? Então, uma igreja de adoradores é uma igreja de ação. A adoração não é apenas uma atitude interna do nosso coração ou cantada ali no momento dos louvores, mas é uma atitude de serviço, né? Nós falamos a respeito de tantas palavras ali ao longo da Bíblia que trazem esse significado de adoração, mas são atos de trabalho, de serviço, né? À medida que nós adoramos, a gente se conecta ao coração de Deus, né? E o seu coração, que se inclina em misericórdia e compaixão, que se entristece e se posiciona contra as injustiças do mundo, também se torna o nosso coração, né? A gente fica com o coração alinhado ao coração de Deus. E Deus é, né, pelos pobres, pelos necessitados, pelo órfão e pela viúva. Então, quando o nosso coração interage com o coração de Deus, né, a gente também é contagiado aí como indivíduos e como corpo de Cristo pelo propósito do Senhor de alcançar, curar, né, libertar e cuidar de vidas. Então, assim, vamos louvar a Deus e amar o próximo, porque dessa forma vai estar completo aí o nosso sacrifício de louvor a Deus. Nós falamos sobre não deixarmos com que a cultura do mundo contamine a igreja, contamine a adoração, né, o louvor dentro do contexto da igreja. Então, né, pelo outro lado, a gente se defende do mundo, mas a gente também, digamos assim, ataca, criando dentro do contexto da igreja, né, uma cultura que verdadeiramente coloca o Senhor no lugar mais alto das nossas vidas. Então a gente tem também que uma igreja de adoradores cria uma atmosfera que atrai a presença e a glória de Deus, né? E deixa para fora as trevas e o mundo. Cada igreja possui uma cultura, uma atmosfera, né? Uma forma de lidar com a adoração. E essas atmosferas, elas podem ser facilmente percebidas, né? Tocadas, sentidas, mas nem sempre explicadas, né? Cada pessoa, cada lar, cada empresa, cada cidade, cada igreja possui aí uma atmosfera própria e única. E né, não estou dizendo que necessariamente boa ou ruim, mas toda a atmosfera a que nós nos submetemos tem um efeito sobre nós.
né? E o poder de nos moldar e nos transformar, tanto para o bem quanto para o mal, né? A definição de cultura é basicamente o comportamento, né? Os rituais, os valores e crenças, os princípios e regras e a atmosfera de um grupo de pessoas, né? As atmosferas espirituais que a gente encontra têm um grande poder sobre a nossa mente, sobre a nossa vontade, sobre as nossas emoções e sobre o nosso espírito. E na igreja local, a gente deseja ver o agir, né, o poder e o agir transformadores do Espírito Santo sendo liberados sobre cada indivíduo da congregação à medida que a gente entra em uma atmosfera de céus abertos, né, em que a presença de Deus se manifesta e a sua glória invade o ambiente. Nessa atmosfera, né, em que os céus se abrem, né, e a atmosfera do céu vem sobre nós, há um impacto marcante sobre as orações, sobre o louvor e sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, uma igreja de adoradores, ela anseia por ver Deus abrir realmente as janelas dos céus, né, e derramar esperança, cura, avivamento, de forma que as forças das trevas recuem e cadeias de pobreza, doença, temor e maldade sejam quebradas. Nós servimos um Deus que se deleita em fazer o aparentemente impossível, né? E o seu poder é liberado quando há uma atmosfera em que a sua presença pode fluir, né? Quando Jacó teve ali aquele momento de céus abertos, em que uma escada se abriu ali e Jacó teve aquele sonho de anjos subindo e anjos descendo, ele disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia, né? Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus, né? Então a igreja, ela deve ser realmente a porta dos céus, né? E essa atmosfera dos céus, né? Dos céus abertos, devem se fazer presentes e reais ali dentro do contexto da igreja, para que quando qualquer pessoa pisar o pé dentro de uma das nossas igrejas possa dizer, né? Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, como disse ali Jacó. Uma igreja de adoradores é também uma igreja santa e pura. Nós falamos da importância da santidade, da pureza, da espontaneidade, do fluir do Espírito Santo ali na igreja do primeiro século. E a mesma coisa nos dias de hoje, né? A gente precisa buscar santidade e pureza. A verdadeira adoração nos purifica, né? E o fogo de Deus também nos refina, ou seja, nos conscientiza do nosso pecado, nos consome, nos livra do nosso pecado e nos aviva, nos acende, aviva o Espírito Santo em nós, né? 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, né? Então nós contemplamos a glória de Deus, né? E vamos sendo transformados segundo a sua imagem, né? Vamos sendo purificados. Salmos 33:1 diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor, né? Então, à medida que nós vamos sendo santificados, purificados pela própria presença de Deus, né? O nosso louvor vai se tornando cada vez mais agradável ao Senhor. O texto bem conhecido de Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, né? Então que nós possamos aí, como disse um monge francês que viveu ali no século XIX, o irmão Lourenço, praticar a presença de Deus é viver com o conhecimento consciente do nosso Pai, empenhando-se em silenciosa, alegre e contínua conversa com Ele. Significa vivermos de forma que nosso ser interior ore sem cessar e se esforce para que tudo o que pensemos, digamos ou façamos seja agradável a Deus. Nós estamos aí num processo, né, de transformação, de santificação, de purificação de nós mesmos, né? Nós morremos ali para o nosso velho homem, nascemos de novo quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e estamos nesse processo. E devemos ter esse entendimento, né, de que para que possamos nos achegar a um Deus santo, precisamos viver uma vida de santidade, né? Um Deus puro, um Deus santo, um Deus de luz, né? Então devemos aí lutar contra as trevas nas nossas vidas, contra as impurezas, né? E realmente na própria presença de Deus, Deus não espera que nós estejamos ali santos, limpos, para entrar na sua presença pelo sangue de Jesus. Esse acesso foi aberto, mas Deus deseja que nós sejamos transformados. A gente
pode chegar diante dele, né, em pecados, sujos, mas a gente precisa deixar que a sua glória vá nos transformando, para que a gente realmente se torne a igreja que Jesus vem buscar, né, que é uma igreja santa, pura, sem mancha, né, uma noiva perfeita, e nós queremos fazer parte dessa noiva. Por isso precisamos entender que fazemos parte de uma igreja de adoradores, que é uma igreja santa e pura. Isso também deve ser verdade nas nossas vidas. Bem, o 10º e último ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que uma igreja de adoradores alcança a próxima geração, né? Nós precisamos ter o entendimento da importância de preparar a igreja de amanhã para ser uma igreja de adoradores, né? As crianças, elas são a igreja de hoje e a igreja de amanhã e de depois de amanhã, e nós devemos ensinar então as nossas crianças e os nossos jovens, né, a adorar em espírito e em verdade, de todo o coração, com convicção e entendimento, alegria, gratidão, santidade, pureza e reverência. Ou seja, a gente deve passar adiante, né, o compromisso e a bênção de sermos uma igreja de adoradores, né? Filho de crente não é crentinho, então pelo simples fato de estarem presentes ali dentro do contexto da igreja, não vai fazer com que as nossas crianças e os nossos jovens tenham esse entendimento do que é a verdadeira adoração que Deus deseja. Então é necessário, é importante que haja esse discipulado, né, esse ensino da nova geração, esse despertar da nova geração para amar o Senhor, para adorar o Senhor como convém, né? Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E Salmo 78, 2-4, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, né? Então, como pais naturais, pais espirituais, nós temos essa responsabilidade, né, de ensinar a próxima geração, desde ensiná-los a cantar, a tocar instrumentos, né, e de dar ali ferramentas para os nossos filhos, para as crianças e para os jovens, né, ferramentas que os ajudem a conduzir louvor e adoração a Deus, seja através da música, do canto, do toque de instrumentos, mas principalmente através das suas vidas, né? Então nós temos aqui, assim como o salmista descreve, né, a responsabilidade, né, de passar adiante aquilo que nós ouvimos e aprendemos, né? Não vamos esconder isso dos nossos filhos, mas vamos sim contar à próxima geração, né, os louváveis feitos do Senhor, para que também eles possam louvar a Deus, né? Uma igreja saudável é uma igreja multigeracional, né? Uma igreja que tem velhos, que tem jovens, que tem crianças, que tem homens, que tem mulheres, né? E que todos juntos ali, né, entoam louvores a Deus, né? Glorificam o nome do Senhor, né? E se caracterizam por ser uma igreja de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Dessa forma, nós finalizamos a nossa quinta aula, né? Finalizamos aqui o nosso curso. É claro que a gente poderia se aprofundar em muito mais detalhe em cada um desses pontos, mesmo na nossa jornada ali pela aula de história. Comentamos apenas rapidamente cada um dos elementos da adoração ao longo da história da igreja, do cristianismo, mas eu entendo que a gente conseguiu estabelecer aí um panorama de aprendizado sobre essa temática do louvor e da adoração que nos dá uma clareza maior a respeito daquilo que Deus deseja de nós dentro do contexto aí do louvor e da adoração. É claro que continuaremos aprendendo enquanto vivermos, adoraremos o Senhor, como dizem os salmistas, mas nós entendemos que temos aí um panorama bastante claro, né? Muitas informações para podermos adorar o Senhor como convém, da maneira correta, bíblica, né? Espiritual, verdadeira e genuína. Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Se debruce aí sobre todo o material, sobre as aulas, sobre as gravações, sobre as tabelas, os gráficos, os textos, né? Para produzir realmente um texto agora que possa, de uma certa maneira, resumir tudo aquilo que nós discutimos, aprendemos, né? E como que isso transformou aí o seu entendimento, a sua vida no que diz respeito a essa temática do louvor e adoração. Uma boa noite a todos, uma boa produção de texto para todos e nos vemos em breve, se Deus quiser. Uma boa noite a todos.